Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, cujo título é O que Jesus espera de seus seguidores. O que Jesus espera de seus seguidores. Na última semana nós falamos aqui, meu pai até comentou dentro do carro, que mensagem dura. Nós falamos aqui quando Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada. E quem amar pai, quem amar mãe, quem amar filho mais do que a ele, não é digno dele. Então eu disse aqui que só havia duas possibilidades. Imagine você, de repente, irmão Vilmar, surge um carpinteiro de Nazaré, filho de Maria, e olha para o povo e fala: vocês têm que amar a mim mais do que seus pais, mais do que seus filhos. E a lei de Deus dizia para honrar pai e mãe. E o próprio Jesus disse: olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E agora esse carpinteiro disse: vocês têm que me amar mais do que ama qualquer familiar. Então eu disse aqui, Ademir, que só tem duas alternativas. Ou esse Jesus é louco, melomaníaco, como diz Augusto Nicodemos, ou ele era o próprio Deus. Porque só Deus pode exigir tamanha coisa. E hoje nós vamos falar em mais um tema, mais um assunto que está aí no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6. Se você puder deixar a Bíblia aberta, nós vamos ler apenas 3 versículos aqui, mas no decorrer da mensagem nós vamos estar usando outros desse mesmo capítulo. João 6, a partir do verso 66. João 6, a partir do verso 66. Diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Até aqui. Grave bem esse último verso que eu li. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu quero pedir permissão para vocês essa noite
para começar esse sermão com uma pergunta que foi feita um dia desse, no ano 1935. Essa pergunta ela foi feita dia 29 de dezembro, último domingo de dezembro, pela manhã, no ano de 1935. E essa pergunta ela foi feita, mais uma vez eu vou me recorrer a ele, pelo doutor pregador Martyn Lloyd-Jones. A pergunta é a seguinte: qual é a posição mais perigosa para um homem? Qual é a posição mais perigosa para um homem? Declarar abertamente que não tem interesse nenhum por Cristo, ou seja, ele falar, eu não quero saber de Jesus, eu não acredito em Jesus, ou eu sou ateu, eu não quero saber de religião. O que é mais perigoso? Alguém declarar isso ou seguir a Cristo com a motivação errada? O que é mais perigoso? Medite. Alguém falar, eu não quero Jesus, ou seguir a Jesus com a motivação errada. Alguém poderia falar, olha, pastor, as duas posições, se a gente for levar em última análise, as duas posições, alguém que não quer Jesus, que não acredita nele, que declara abertamente que não quer relação com ele, esse indivíduo, ele está tão fora do reino de Deus quanto aquele que segue ele com a motivação errada. Numa última análise, alguém poderia dizer isso. Primeiro, quem não crê já está condenado, segundo a Bíblia. Então, quem não crê está fora do reino. E aquele que segue, Ademir, a Jesus a motivação errada, naquele dia vai ouvir, eu não vos conheço. Aí alguém pode falar, pastor, as duas posições são praticamente idênticas. Mas deixa eu falar algo aqui. Concordando com o Dr. Lloyd-Jones, a segunda posição é mais perigosa ainda. Por quê? Alguém está seguindo a Jesus com a motivação errada, além de enganar a si mesmo, além de iludir a si mesmo, ele está enganando a igreja. Ele está iludindo a igreja. Por quê? Nós temos nós temos o costume de olhar para alguém que é religioso e achar que ele pertence ao reino. E se ele estiver seguindo a Jesus com a motivação errada, ele está enganando ele mesmo, ele está enganando a igreja. E o Martyn Lloyd-Jones, ele dizia que a pior coisa para alguém é enganar a igreja do Deus vivo. Jesus, pastor Limpo, quando a gente olha no Evangelho, nos Evangelhos, irmão Vilmar, Jesus sempre procurou certificar quem era que estava seguindo ele. Qual era a intenção? Jesus, ao contrário da maioria das igrejas, não estava preocupado com quantidade. Não estava. Jesus, ele queria saber qual era a real motivação dos seus seguidores, Jefferson.
A ponto, no Evangelho de Lucas, alguém chegar perto dele e falar o seguinte: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que fores. Olha que coisa bonita. Se a gente olhar superficialmente, eu acho que todo pastor gosta desse tipo de seguidor, que chega e fala, conta comigo para qualquer coisa. Foi isso que ele falou, irmão Vilmar. Ele disse, eu vou te seguir aonde quer que você for. Só que Jesus, Célio, queria saber qual era a intenção do coração dele. Aí Jesus, sem titubear, Jesus olha para ele e fala assim, deixa eu te explicar algo. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm cobiço, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus, ele sempre procurou saber quais são as reais motivações de seus seguidores. E nesse texto que nós acabamos de ler, diz que muitos dos seus seguidores pararam de seguir ele. Olharam e falaram, epa, esse discurso aí é muito duro. E abandonaram ele. Eu queria fazer outra pergunta para você, não responda, por favor. É para você pensar, refletir. Você já se perguntou por que você segue Jesus? Por quê? Por que você sai da sua casa depois de um dia cansativo, vem num lugar desse? Por quê? Qual é a motivação sua? O que é que faz você frequentar a igreja e você é membro? É uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Porque nesse capítulo 6, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de seguidores que Jesus não quer atrair, não quer. Jesus não faz questão nenhuma de ter eles. Nesse capítulo 6, à luz desse capítulo aqui, pastor Lincoln, eu vou falar pelo menos quatro tipos de seguidores que Jesus não faz questão nenhuma de lá atrás dele. Não faz. O primeiro tipo de seguidor, sabe qual é? Eu coloquei o nome aqui. São seguidores que o seguem porque outros estão seguindo. Seguidores que o seguem porque outros estão seguindo. A psicologia, ela tem um termo chamado psicologia das massas. Quem diz isso? Eu até anotei aqui, irmão Cisne, o Freud, ele disse algo interessante. Ele disse que, tomando então as massas como objeto de estudo, Freud vai partir do seguinte problema em sua investigação inserido na massa. O indivíduo pensa, sente e age de maneira diversa de quando está sozinho. A massa influencia. Quer que eu dou um exemplo? Torcedor de futebol. Vocês já cansaram de ver? Torcedor de futebol, quando está um reunido com o outro, parte até para cima da polícia. Agora, um torcedor sozinho, você nunca vai ver ele encarar a polícia sozinho, porque a massa influencia.
Vocês estão entendendo? É o poder das massas. Deixa eu dar outro exemplo. Um dia eu estava dentro do ônibus e tinha uma manifestação ali na Praça 7 dos professores. Cheio de professor. Parou a Amazonas, a Avenida Amazonas, parou a Avenida Afonso Pena, motorista xingando, mas não adiantava. Eu achei bonita a manifestação e eu que não tinha nada a ver, eu enfiei no meio da massa e fui junto. Eu falei, não vai adiantar eu xingar, não vai adiantar. Parou tudo, então eu vou enfiar no meio deles. Eu comecei a gritar junto com eles. Queremos melhor salário. E nem professor eu era. A massa, ela influencia. Tem gente que segue Jesus por causa da moda. Porque o pai é. Porque o avô é. Porque ele herdou a tradição, Jefferson. Sabe por quê? Porque ele foi influenciado. São pessoas que nadam de acordo com a corrente. Tem gente hoje no Brasil que se diz evangélico porque virou moda. Porque todo mundo fala que é. Porque já somos, segundo algumas pesquisas aí, quase 40 milhões de evangélicos, então virou moda, então eu vou ser também. Esse tipo de seguidor, Jesus não faz questão nenhuma de atrair. Não faz. Psicologia das massas. Aí eu vou na igreja porque, desde quando eu era pequeno, eu aprendi que eu tinha que ir. Todo domingo tem missa, tem escola dominical, lá vai eu. É levado pela massa. Esse tipo de seguidor, pastor Limpo de Jesus, não faz questão nenhuma de atrair após ele. Segundo tipo de seguidor, olha aí na tua Bíblia, versículo 26. Oh, Jesus! Versículo 26. Esse segundo tipo de seguidor aí também Jesus está correndo deles. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Meu Deus! O que está acontecendo aqui? A multiplicação dos pães. Preste bem atenção, eu vou falar aqui. A multiplicação dos pães e peixes é um milagre incontestável. E esse milagre, irmão Vilmar, está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Dificilmente nós temos um milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Se eu não estiver enganado, esse é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. É o único. Por exemplo, a mulher adulta só tem João 8. Você não vai achar em lugar nenhum outro evangelho. O paralítico lá do tanque de Betesda, que é polêmico, é só em João. Agora, a multiplicação dos pães e peixes, pastor Júnior, está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus multiplicou pão, mas multiplicou peixe. O povo encheu a barriga, se fartou, sobraram cestos de pães. Jesus se retirou, foi para outro lugar, daqui a pouco eu vou explicar por que Jesus caiu fora.
Jesus vai embora depois do milagre. Aí a multidão vai atrás dele, fica sabendo que ele está em tal lugar, a multidão vai. Quando chega lá, Jesus é direto. Vocês estão aqui é por causa do pão. Imagina o seguidor ouvir isso hoje. Ele sai da igreja, se deixar, ele bate até no pastor. Vocês não estão aqui por causa de mim. Não é pelo que eu falei, é pelo que eu fiz. Sabe qual foi o nome que eu dei aqui, apropriando do Dr. Lloyd Jones? Ademir, seguidores mercenários. Mercenários, convenientes e materialistas. Materialistas. Eles estão seguindo a Jesus pelo pão que perece. Eles só se preocupam com o ventre. E Jesus não quer esse tipo de seguidor. Quando eu olho, Jefferson, para a história da igreja, eu vejo isso, por exemplo, na época do imperador Constantino. Todo mundo, eu já vi pastor elogiando Constantino. Não, porque Constantino foi usado por Deus para decretar o cristianismo como religião oficial do Estado. Ah, é? Eu não sei se você sabia. Na época de Constantino, era um grande negócio virar cristão. Era um excelente negócio. Sabe por quê, Silvano? Na época do imperador Constantino, a pessoa que virava cristão, ele pagava menos impostos. Virou crente, vai aliviar a carga tributária. Imagina se o governo faz isso hoje. O que vai ter de gente virando crente? A partir do ano que vem, aquele que se filiar a uma igreja evangélica vai pagar menos imposto. As igrejas vão duplicar, triplicar. Por quê? Seguir a Jesus passou a ser um bom negócio. Eu coloquei no livro que eu lancei esse ano uma fala do reverendo Caio Fábio. Olha o que o Caio Fábio falou. Dessa época, as pessoas se convertiam para pagar menos impostos. Convertiam para não serem perseguidos. Agora pela religião oficial do imperador. O cristianismo, outros se convertiam porque eram mais vantajoso do ponto de vista da inclusão social, fazer parte daquilo. E está cheio de gente hoje que olha para Jesus como um excelente negócio. Eu não posso julgar, aliás, generalizar, mas tem muitos artistas aí que perdem a fama e vêm à igreja porque Jesus é um excelente negócio. Eles não se convertem realmente, eles se filiam. E para isso, Jesus é curto e grosso. Vocês estão aqui por causa do pão. Vocês são mercenários. Somos seguidores cujo Deus é o ventre. Isso é muito forte. Jesus, ele, como eu disse anteontem,
O irmão foi lá em casa, Jesus, se tivesse hoje aqui, ele ia ser barrado em muitos pontos. Esse tipo de seguidor, Lourdes, Jesus não quer. Você está aqui é pelo que eu faço. Não é pelo que eu sou, nem pelo que eu falo. É pelo que eu faço. É por isso que no primeiro livro que eu lancei, há 5 anos atrás, eu falei que aquela música é errado. Eu vim buscar uma bênção. Peraí, onde é que está isso na Bíblia? Culto não é lugar de buscar bênção, não. Culto é tributação voluntária de honras e glórias a Deus. Tem gente que transformou a igreja num comércio. O evangelho num produto. Jesus no gênio da garrafa. Venha, eu vou realizar todas as suas necessidades. E não é, pastor Júnior. Jesus não quer seguidor mercenário. É muito duro você ouvir isso. Vocês estão aqui. É porque eu enchi a barriga sua lá atrás. Esse tipo de seguidor, Jesus não faz questão nenhuma de ter. Terceiro tipo, olha aí o verso 2, capítulo 6, verso 2. E grande multidão o seguia, porque, diz aí, porque via os sinais e operava sobre os enfermos. Isso te faz lembrar alguma coisa hoje? Deixa eu falar ali, né? Não vou citar nome não, mas vocês vão entender. Deixa eu falar que ali na rua tal tem um pregador, um pastor que ora, enfermo levanta, paralítico levanta, cego vê, surdo escuta, a igreja lota. A multidão aqui seguia Jesus pelos sinais que ele fazia. Sabe quais seguidores são esses? São seguidores atraídos e motivados pelo fenômeno da religião. O fenômeno da religião, Jefferson. Eu vou seguir porque ele cura. Eu vou seguir porque ele faz prodígios. Eu vou seguir porque tem operação de maravilhas. Aí eu coloquei aqui, preste bem atenção, será que hoje esse número de seguidores é pequeno no Brasil? O que vocês acham? Quais são as igrejas mais cheias hoje? São as igrejas chamadas neopentecostais. Eu não vou citar nome, mas vocês conhecem. Que essas igrejas mais enfatizam já assim? Milagre, cura, cura, milagre, cura. Programa de televisão, milagre, cura, riqueza, prosperidade. Agora chega perto, eu não posso generalizar, mas eu vou falar 99% desse povo e pergunta para eles sobre os ensinamentos de Cristo. Pergunta para eles, irmão Vilmar, o que é novo nascimento? O que é arrependimento? O que é porta estreita? O que é amar Jesus sobre todas as coisas? A partir da década de 70, deixa eu só dar um panorama aqui para vocês entenderem. O movimento pentecostal que chegou no Brasil 1900, 1906, 1911,
O movimento pentecostal, ele enfatizava o seguinte: Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Esse era o resumo assolímpico. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Na década de 70 já veio os neopentecostais. E junto com eles, Jesus volta, não é falado. Jesus salva, pouco interessa. O negócio é Jesus cura e faz ficar rico. Eu estava ouvindo um bispo essa semana. Ele teve a cara de pau, tá no mesmo celular, e ele falou assim: eu não estou preocupado em pregar a palavra, eu estou preocupado em encher a igreja. Ele disse isso com todas as letras. Eu não estou preocupado em pregar a palavra, eu estou preocupado em encher a igreja. Sabe por quê? Porque quanto mais gente, mais dinheiro. A realidade é essa. Esse tipo de seguidor, eles não querem pastor limpo, os ensinamentos, querem os milagres. Eu não posso ser hipócrita, não. Isso é bem chamativo. Isso é. Quem é que não quer bem-estar? Quem é que não quer aquela frase, pare de sofrer? Isso é ótimo. Quem é que não quer, olha, você não pode ter enfermidade. Isso é ótimo de Jesus. Ele não quer atrair esse tipo de seguidor. Sabe por quê? Jesus não veio aqui para trazer bem-estar, não. Eu vou falar, se Jesus não tivesse feito nenhum milagre, só os ensinamentos dele já valia. Ele não precisava. Por que ele fez milagre? Por quê? Para manifestar a glória de Deus. Agora, se ele não tivesse feito nenhum milagre, ele não precisava ter feito. Mas a maioria, por quê? Ele não veio trazer bem-estar. Sabe o que ele veio fazer? Que sério. Ele veio religar o homem a Deus. Sabe o que ele veio fazer? E Jaci, Pedro Paulo. Sabe o que ele veio? Paulo falou lá em Tito. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia! A missão dele foi essa. Foi essa. Então, houve uma seguidor que está atrás de Jesus só por causa de milagre. Cuidado. Cuidado. Ele mesmo alertou: muitos em meu nome farão prodígios. Muitos. Quarto lugar. Olha aí o versículo 14 e 15. Esse é outro grupo de seguidor perigoso. 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O que está acontecendo aqui, Jefferson?
Esse grupo aqui, Diana, quando viu que Jesus multiplicou os pães, quando viu o milagre, epa, esse aí é o nosso libertador. Nós vamos pegar ele, vamos levar ele para Jerusalém e vamos fazer dele o rei. Aí Jesus se conhece, falou, se deixa sair fora. Eles não entenderam nada que Jesus havia falado. Sabe que tipo de seguidor é esse, Lourdes? São os seguidores completamente enganados a respeito de Cristo e da sua mensagem. Não entenderam nem Cristo, nem a mensagem. É por isso que Jesus encheu a barriga deles e saiu fora. Porque eles reuniram, conspiraram, tramaram, pegar Jesus, levar ele para Jerusalém e declarar ele rei. Será que tem gente assim hoje? Que não entendeu a missão de Jesus? Que não entende a mensagem dele? Tem ou não? Um dia desse eu vi alguém falar assim, sabe por que eu gosto de Jesus? Ele falava umas coisas bacanas, sangue bom. Jesus era um filósofo, entendeu? Por isso eu admiro ele. Tem gente assim, acha que Jesus é um filósofo. Acha que Jesus é um reformador político. Eu já vi cliente falar, imagina Jesus dar a graça de ter um presidente evangélico. De o presidente da Câmara ser evangélico. O presidente do Senado é evangélico. Esse tipo de gente não entendeu nada acerca de Jesus. Para nossa vergonha, o presidente da Câmara está aí, atolado até o pescoço, é evangélico. São pessoas que não entenderam nada da mensagem de Jesus. Estão querendo transformar Jesus em algo que ele não veio, ele não é. Jesus não é reformador político. Jesus não é reformador social. A missão da igreja, é claro que tem a parte social, mas não é prioridade, Jefferson. Jesus não é reformador social. Jesus não é revolucionário. Jesus não é filósofo, como alguns acham que é, Júnior. Jesus não é político. Não é. E tem gente, pastor Lima, equivocado, não entenderam nada. Não, eu gosto de Jesus, é o mestre por excelência. Mas a missão dele é mais essa. Ele é muito mais. Repetindo, Jesus não quer seguidor levado pela massa, pela tradição. Eu sou crente porque meu avô é, porque meu pai é, porque minha mãe é. Não. Segundo, ele não quer seguidor mercenário, que está atrás do pão. Terceiro, ele não quer seguidor pelo fenômeno da religião. Milagre, prodígio, maravilha. Quarto lugar, ele não quer de mim seguidor que não entendeu nada. Jesus está falando em coisas e eles estão imaginando outras. Vamos pegar esse homem, olha o que ele fez. Ele acabou de encher a barriga de 5.000 pessoas, então é ele que vai nos livrar do Império Romano. É ele que vai acabar a nossa carga tributária, é ele que vai resolver. Eles não entenderam nada. Nessa hora,
nesse momento, é importantíssimo a gente responder: por que seguimos a Cristo? Por quê? Por que a gente está aí hoje? A melhor resposta foi a de Pedro. Jesus olha para Pedro, Jesus está falando algo, escute bem. Jesus começa, depois de Jesus dar uma marretada neles, Jesus fala assim: o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E Jesus está falando e eles não entenderam nada. Na cabeça dos judeus, Jesus está falando de canibalismo. Peraí, comeu o corpo dele? Bebeu o sangue dele? Eles não entenderam nada. E foi esse discurso que fez a multidão ir embora. Só ficaram os 12. O discurso estava tão duro que foi embora a multidão inteira. Aí Jesus olha para os 12 e fala: vocês também não querem ir? Querem retirar-vos? Por que vocês me seguem? É isso que Jesus está perguntando, Jesus. Aí Pedro olha para ele e fala: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu chorei hoje de manhã. As mesmas palavras, pastor Lincoln, as mesmas palavras que fizeram a multidão embora. Para Pedro, eram palavras de vida eterna. Mas eu creio, Ademir, que é importante a gente analisar a resposta aqui. É importantíssimo. Eu não posso terminar sem analisar o que Pedro está falando aqui. Ah, é bonito? É, mas tem algo a mais. Não é só bonito, não. A resposta de Pedro, irmão Vilmar, tem uma verdade, várias verdades impregnadas. Primeiro, quando ele disse, Diana, para onde iremos? O que significa? O que Pedro quis dizer com isso? Essa pergunta de Pedro já se, porque Jesus olha e fala: quer ir? Vai. Você quer ir embora também? Vamos. Vocês querem ir? Vamos. Jesus não passou a mão na cabeça deles. Jesus não falou: fica aí, igual Saul fez com Samuel, né? Fica aqui do meu lado aqui, para me dar uma moralzinha aí. Se vocês forem embora também, eu vou perder credibilidade. Não. Jesus olha e fala: se vocês quiserem ir, podem ir também. Aí Pedro, a primeira coisa, ele pergunta: para quem iremos nós? Sabe o que ele está falando aqui? Senhor, nós não podemos nos salvar. Nós não temos condições de nos salvar. E não há outro Salvador além de ti. Pedro entendeu que Jesus era o único caminho. Ele disse: para onde iremos? Não há como nos salvar sem ti. Não há salvação fora de ti. É isso que Pedro está falando. Essa é a verdade. Não tem outro. É só tu. Aleluia. Isso é profundo demais. Com isso, Pedro está declarando: não há outra além de ti. Não há. Não há outra igual a ti.
É isso que ele está falando. Não é só um laço fraternal, não. Tem gente que fala, não, Pedro parou e pensou assim, não, quantas coisas boas a gente já passou por ele, né? Não é melhor, né? Não é só isso, não. Pedro está falando aqui, não há outro, não há salvação fora de ti. Nós não podemos nos salvar e não há outro Salvador. Mas ele não para por aí. Olha o verso 60. Olha o verso 60. Diz aí, muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aí Pedro fala, tu tens as palavras de vida eterna. Engraçado que Jesus falou isso nesse mesmo texto. Ele fala, as palavras minhas são espírito e vida. Sabe o que eu vejo em Jefferson? É uma boa pergunta. Será que Pedro entendeu tudo? Jesus está falando comer a carne dele, beber o sangue dele. Eu acredito que Pedro não entendeu muita coisa, não. Mas ele falou, eu creio. Mesmo eu não entenda tudo, eu creio. Porque Jesus está falando de algo que aos ouvidos do judeu era abominável, era canibalismo. A interpretação literal, os cristãos foram acusados de canibalismo no início, porque falavam, estavam comendo um corpo e bebendo o sangue de Jesus. Aí Pedro, eu imagino que Pedro falou, não estou entendendo muita coisa não, mas eu creio. Ei, tem coisas na Bíblia que eu não entendo, mas eu creio. Aleluia! Tem coisa é pela fé. Eu creio. Aleluia! Isso é tremendo, pastor Lincoln. Nós não precisamos entender tudo, não, mas temos que crer. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Essa é a essência, é a fé. A declaração de Pedro é isso. As mesmas palavras que fizeram a multidão cair fora, para Pedro, são palavras de vida eterna. Aleluia! Mas ele não parou por aí, não. Ele continua e ele diz, e nós temos crido e conhecido. Isso é tremendo, Jefferson. Existe uma diferença entre só crer e conhecer. Aí Pedro diz assim, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Sabe o que Pedro está falando? Eu posso até não estar entendendo esse negócio aí de comer carne, beber sangue, mas uma coisa eu sei, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro fala isso, tu és o Cristo. A palavra Cristo, ela vem da palavra hebraica Messias. Sabe o que Pedro está falando? Eu creio e eu conheço. Eu tenho certeza. Conhecer é convicção, meu irmão. Aí ele está falando, eu creio e eu conheço. Pelo tudo que eu vi até agora, pelo tudo que eu ouvi, eu tenho certeza que aquele que foi profetizado lá atrás, e um menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Eu creio, eu conheço. É engraçado, essa palavra Cristo, e tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro vai falar isso não só agora. Ele disse isso depois também, Pai. Que dizes os homens que eu sou? Aí alguns falaram, alguns estão falando isso, é João Batista, Jeremias, um outro profeta aí, e vós. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Mas não foi só aqui também não. Quando a gente vai lá para Atos, olha aí na tua Bíblia, Atos 4, olha o Pedro falando isso de novo. Atos capítulo 4, verso 12, olha o que o Pedro e João, diante do Sinédrio, diz o Espírito Santo encheu a Pedro, irmão Antônio, o Espírito Santo encheu a Pedro, olha o que Pedro vai falar, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais devemos ser salvos. Salvação é só em ti. Para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Sabe o que Jesus espera de nós? Que nós sigamos a Ele com as motivações corretas. Eu vou seguir a Ele não pelo que Ele faz, mas porque as palavras dele são espírito e vida. Eu vou seguir a Ele porque não há outro mediador entre Deus e os homens. Essa semana, Israel, passou no rádio ontem, está elegendo patriarca. Diz que debaixo do Papa, o patriarca é a maior autoridade. Mas não há salvação, nem no Papa, nem no patriarca. Salvação é só em Jesus. Pedro compreendeu isso, é verdade, esse discurso aí é duro, mas é palavra de vida eterna. Eu só vou ter salvação se eu ficar com o Senhor. É isso que Pedro está falando. Aleluia. Por que nós seguimos a Cristo? Por que nós seguimos a Ele? Nós temos de falar com Ele, não há outra além de Ti. Não há outra além de Ti. Não há salvação fora dEle. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Mas Pedro não falou só o Cristo, ele falou, tu és o Filho de Deus. Quem está por trás disso aqui? Quem está por trás aqui? Essa expressão, o Filho de Deus, significa ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Eu creio na divindade deles. Eu creio. Rapaz, a gente não vê trindade na Bíblia, também não vejo não, mas eu creio. Ele é Deus. Ele é. Eu fiz, meu pai lembra disso. 2007, eu estudei um ano
Irmão Antônio, um ano eu estudei para o Testemunho de Jeová. Teve gente que até falou, cuidado, você vai passar do lado deles. Eu falei, vamos ver. Toda quinta-feira, meu pai lembra disso, eu lembro, né? 2 horas, irmão Antônio. O casal ia lá à casa, e não era qualquer casal, não. Era o ancião aqui do bairro aqui. Era o responsável pelo salão da Testemunho de Jeová. Ia ele e a esposa dele. E foi 2 horas, toda quinta, um ano. 6 meses depois, ele parou de levar a esposa dele. Eu falei, mas por quê? Ah, não, depois a gente começou a me questionar lá, eu vi a cabeça dela estava meio perturbada e tal. Aí ele falou comigo assim, por que vocês evangélicos ficam chamando a gente para ir nas suas igrejas e vocês não visitam a nossa? Eu falei, é só marcar o dia. Eu vou. Aí fui 2 vezes no salão, eu e a Diana. Participei, entre aspas, até da ceia deles. Participei, entre aspas, né? Eu estava lá, mas não pude participar. Porque só pode tomar ceia lá quem tem certeza que pertence aos 144 mil. Aí a congregação, mais de 200 pessoas, só um participou da ceia. Só um era predestinado. Aí conversa vai, conversa vem. E eles falam, ah não, Jesus não é Deus, não. Jesus é só um profeta. Eu falei, é mesmo? Eu peguei a Bíblia deles, tenho ela. A tradução Novo Mundo, eles adulteraram quase tudo. Aonde fala que Jesus é Deus, mudou. Mas tem um versículo que eu mostrei para ele e falei, me explica, na sua Bíblia. Está aqui. Até hoje não voltou, tem 2007, tem 8 anos. Eu quero encerrar esse estudo com esse versículo. Abra a Bíblia aí, 1 João, capítulo 5 e o verso 20. A Bíblia deles está igualzinha. Nossa, eu falei, eu não vou usar a minha, não, vou usar a sua. Olha o que está escrito aqui, 1 João 5 e 20. Diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pedro disse, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o próprio Deus. Ele é o verbo que encarnou, aleluia. É como diz Isaías 9:6. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade, é príncipe da paz. É Deus forte. É o único Deus. Pedro declarou isso. Não há outro além de ti. Para onde iremos? Para quem iremos? Mais uma vez eu vou perguntar: por que você segue Jesus?
Pense nisso na sua casa. Porque nós seguimos a Ele. O que Jesus espera dos seus seguidores? Que sigamos a Ele. Pelas palavras dEle, que são Espírito e vida. Deus abençoe a todos. Aleluia. Amém.